Olá, turma do supletivo. Vamos agora para a nossa segunda aula de biologia, certo? Gente, muito importante o que eu falei na aula anterior. Leitura, certo? É importante que vocês já tenham lido aquela primeira parte da aula anterior, para que agora vocês possam ler a parte da segunda aula, juntar e assim já formar um entendimento maior sobre o assunto, certo? Cada aula é um pedacinho do quebra-cabeça, então vocês têm que ir lendo e acompanhando direitinho. Não deixem para ler tudo no final, senão vai ficar muita coisa e você não vai conseguir ler. E mesmo que consiga, vai ser muita coisa para assimilar em um curto período de tempo. Então é importante que vocês leiam aula após aula, certo, gente? Nosso curso de biologia, nossa disciplina de biologia, ela é muito importante a leitura, certo? Vou estar aqui ajudando a vocês para que vocês entendam os conceitos, certo? Tirem as dúvidas no WhatsApp, é muito importante isso. Interajam para que nós possamos lograr êxito nessa disciplina, certo? Os cadáveres de outros seres, gente. Pois é, os cadáveres de outros seres são importantíssimos. A gente vai entender o porquê. Vamos acompanhar a leitura do texto aqui, ó. Quando o organismo morre, pode continuar representando fonte de recurso para outros seres vivos, servindo-lhes de alimento ou abrigo. Um peixe morto pode ser comido por um siri, e outros animais mortos servem de alimentos para urubus. Muitos caramujos, quando morrem, oferecem abrigo. Em suas conchas se instalam outros animais, como o bernardo eremita ou o paguro, um tipo de caramujo cuja parte posterior do corpo é volumosa e desprotegida. Escondido na concha, ele se previne do ataque de outros animais. Dessa forma, há entre os seres vivos de um mesmo ecossistema um interrelacionamento dinâmico que mantém um permanente fluxo de matéria e de energia e equilíbrio da natureza, chamando de homeostase. Gente, os seres vivos do mesmo ecossistema, do mesmo habitat, do mesmo ambiente, eles interagem entre si. Um é muito importante para o outro. Como exemplo dado aqui, o peixe morto, ele é importante porque é alimento para o siri, certo? Outros animais mortos servem de alimento para urubu, certo? Se não tiver animal morto, o urubu vai comer o quê? Então, para o urubu se manter vivo, ele precisa comer os animais mortos, certo? Os caramujos, né, oferecem abrigo nas conchas para outros animais, como o paguro, por exemplo. Enfim, os cadáveres dos outros corpos, os outros seres vivos, eles são importantes para a manutenção de um ecossistema, certo? É um fluxo de matéria. A matéria se desmancha, vai lá, serve de alimento para o outro. Aquela matéria ela não é desperdiçada, ela é usada pelo outro ser vivo, certo? Esse processo é chamado de homeostase, certo, gente? A transferência constante de matéria e energia na natureza. O habitat. Novamente acompanhando a leitura. Vocês podem acompanhar também na apostila, certo, gente? Os seres vivos têm um lugar específico onde se desenvolvem. Se dissermos que o mar é o ambiente de uma determinada espécie, estaremos sendo poucos claros, pois o ambiente marinho oferece inúmeras opções de vida. Na superfície, junto ao fundo, na areia, em um rochedo castigado pelas ondas e etc. O conceito de habitat expressa precisamente o meio em que a espécie vive, certo, gente? Tomemos como exemplo o marisco e a ostra. Animais bastante parecidos, tem aí na figura 5, certo? Ambos possuem o corpo mole protegido por uma concha calcária dividida em duas metades. Vivem na água, presos a algum substrato, como uma rocha. Até aqui, gente, muito semelhante o local onde vivem, como eles são, certo? Vamos ver agora a diferença. No entanto, a ostra geralmente permanece submersa, enquanto o marisco se prende à rocha por um conjunto de filamentos protéticos e vive na faixa de variação de maré, ficando ora encoberto pela água e ora descoberto. Gente, a ostra ela é dentro do mar. Já o marisco não, tem hora que ele fica fora, tem hora que ele fica dentro, depende da maré, certo? Então eles são muito semelhantes, certo? Tem um corpo semelhante, vivem em lugares semelhantes, mas são habitats diferentes, certo? Porque tem características diferentes. Um fica sempre submerso, o outro fica ora sim, ora não. Continuando a leitura. Eles podem viver na mesma praia e na mesma rocha, próximos uns dos outros. Essa curta distância representa, todavia, uma grande diferença de condições ambientais.
A ostra vive em um local mais estável, pois estando geralmente coberto pela água, sofre menor variação de temperatura, pode filtrar a água continuamente para obter alimentos e não fica sujeito à desidratação. O marisco, por sua vez, passa mais tempo descoberto, sem se alimentar e sujeito a grandes variações térmicas, à desidratação e ao ataque de animais terrestres. Portanto, a ostra e o marisco têm habitats diferentes, certo, gente? Elas têm habitats diferentes e por esse motivo que acabou de explicar, ó. A ostra vive dentro d'água e lá a temperatura é constante, para ela é mais tranquilo. Para o marisco, tem hora que ele está em cima da água, tem hora que ele está embaixo da água, então a temperatura muda. Esse processo de mudança é mais, digamos, arriscado para a vida do marisco, entendeu? Isso exige do marisco outras capacidades, certo? Por exemplo, um lobo, por exemplo, ele consegue sentir o cheiro de muito longe, certo? Mas ele tem o olfato muito aguçado. Mas por quê? Porque ele precisa disso para caçar, certo? Já o cachorro não tem, porque o cachorro não precisa caçar, entendeu? Então são habitats diferentes, embora o lobo e o cachorro sejam muito parecidos, certo? O nicho ecológico e o equilíbrio. Na savana da África encontramos bons exemplos de nichos ecológicos. Capins, zebras, leões e abutres são seres que habitam o mesmo ambiente, mas têm diferentes modos de vida. O capim produz matéria orgânica por meio da fotossíntese e serve de alimento para as zebras, que por sua vez podem ser caçadas e comidas pelos leões. Esses animais deixam restos que não empregam como alimento, como os tendões, aproveitados por abutres. É evidente, portanto, que cada espécie ocupa seu próprio nicho ecológico, desempenhando um papel na manutenção do equilíbrio da região. Gente, ó, o capim, ele passa pelo processo de fotossíntese, certo? Onde ele gera o próprio alimento. Depois, a zebra vem e come o capim. E depois o leão vem e come a zebra, certo? Qual a importância do capim para o leão? Porque o capim traz a zebra, que é comida para o leão, entendeu? Esse processo, esse equilíbrio ecológico, ele é muito importante, a gente vai entender agora por quê. Para entender o papel de uma espécie na manutenção do equilíbrio, basta imaginar o ecossistema sem ela. Se os leões forem retirados, a quantidade de zebra aumenta, certo? Porque o leão não vai mais caçar a zebra, então vai ter muita zebra. E haveria diminuição do capim disponível, porque esse monte de zebra ia comer muito capim, então ia ter pouco capim. Com menos alimento, a população de zebras iria diminuir, porque ia morrer muita zebra de fome. Assim como a de abutres, e a de todos os seres vivos da comunidade que dependem diariamente ou indiretamente do capim. É como eu falei, o capim é importante para o leão? Sim, porque as zebras comem do capim e o capim come as zebras. Então o capim tem uma importância indireta para o leão, certo? As diversas populações são como os dentes perfeitamente ajustados de uma engrenagem, certo, gente? A engrenagem, ela se encaixa bem direitinho. Se você tira um animal daquele ecossistema, ele pode prejudicar todo o ecossistema, certo? Gente, por hoje é só. Nossa aula vem até aqui. Muito importante, novamente, leiam e releiam, assistam a aula 2, 3 vezes, certo? Entendam os conceitos que eu falei até aqui. Na próxima aula, nós vamos terminar a explicação do capítulo e resolver os exercícios. Então é importante que na hora da resolução dos exercícios, vocês tenham tudo isso em mente. Vocês já tenham lido, já tenham assistido às aulas, já estejam prontos para resolver as questões. Certo, gente? Muito obrigado e até a próxima aula.